Desde o início, a humanidade tentou criar deuses à sua própria imagem. Figuras de pedra, madeira ou ouro que refletiam mais os nossos medos e desejos do que a verdade sobre Deus. Hoje, talvez os nossos deuses não se pareçam mais com estátuas antigas. Eles tomam a forma de sucesso, dinheiro, controle ou até mesmo versões distorcidas de um Deus que criamos em nossas mentes. O convite dessa série é simples: deixar para trás os deuses falsos para conhecer aquele que realmente merece ser conhecido. Fake Gods, conhecendo o Deus verdadeiro. Bem-vindo à jornada. Que bom, eu quero te convidar então para você abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e nós vamos pensar juntos por 3 ou 4 semanas sobre o que são esses deuses falsos. Qual é o espaço que eles ocupam na nossa vida? Como identificá-los? Mas, acima de tudo, como conhecer o Deus verdadeiro? Então, eu queria que você prestasse atenção no texto, que diz assim, é um texto longo, mas presta bem atenção. Se você tiver no seu telefone, inclusive, e quiser abrir, eu acho que vai ajudar você a compreender melhor. Atos 17, começando no versículo de número 16 até o versículo 31, Paulo chega na cidade de Atenas, depois de ter visitado no norte da Grécia a cidade de Tessalônica e depois a cidade de Bereia. Paulo ensinou em Tessalônica, as pessoas que não queriam absorver a mensagem do Evangelho criaram uma revolta, começaram a persegui-lo. De lá Paulo foge e vai para a cidade de Bereia, também está pregando o Evangelho. Alguns dos judeus ficam sabendo que Paulo está pregando em Bereia, vai para lá também, a confusão sempre acompanha, né? E de lá os irmãos levam Paulo para Atenas. Enquanto esperava por eles em Atenas, o versículo 16 nos ensina, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, levaram Paulo a uma reunião do Areópago, para onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, é como se ele estivesse dizendo com a gente aqui hoje, brasileiros, né, americanos, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Vejam, irmãos, permitam só fazer uma interjeição nesse versículo, para vocês entenderem que a pregação do Evangelho precisa
acompanhar a cultura na qual nós vivemos. Porque o cristão tem uma mania de imaginar que a igreja, ela é a parte da sociedade. Não, a igreja vive com a cultura, mostrando uma contracultura. Paulo está pregando a respeito de Deus, e ele cita um dos poetas, porque quando ele diz assim, vocês também, como disse um poeta de vocês, também somos descendência dele, ele cita um poeta secular, ou seja, ele está comunicando com aquele povo, ele está falando para aquele povo, de que na cultura deles tinha expressão da graça de Deus. Aí no versículo 29, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Eu vou repetir esse versículo. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. A chamada do Evangelho não é outra, é para que a gente se arrependa e a partir do nosso arrependimento nós conheçamos a Deus. Versículo 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, ou seja, Jesus Cristo, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Você pode dizer amém? Como é que você conversaria com alguém? Ou talvez essa conversa vai ser com você mesmo, eu não sei. Talvez você vai se olhar no espelho e ter essa conversa com você. Como é que você conversaria com alguém que te perguntasse o seguinte, o que é isso, Deus falso? O que é Deus falso e Deus verdadeiro? O que são deuses falsos? O que você entende? Como é que você falaria com essa pessoa? Porque o que esse texto nos mostra, queridos, é que a construção de deuses a partir de ideologias, a partir de sentimentos humanos, a partir de desejos próprios, é muito antigo. Paulo escreveu esse livro, não foi escrito por Paulo, por Lucas, mas esse texto foi escrito entre o ano 60 e 63 da era cristã. Ou seja, nós estamos falando de quase 2000 anos, vocês me permitem só arredondar aqui, quase 2000 anos que esse texto, que isso aqui aconteceu, que essa reunião aconteceu no Areópago em Atenas, e Paulo, naquela época, percebeu que os gregos, que os atenienses especialmente, tinham uma multiplicidade de deuses. Essa ideia de construir Deus que responda demandas, Deus que responde às nossas orações, no sentido de voltada só para nós, essa ideia de ter deuses que nós idolatramos, seja o dinheiro, o sexo, o poder, qualquer outra coisa, posição social, isso não é de hoje. E Paulo viu tanto aquilo que ele começou a dizer para eles, olha, não está certo, porque vocês têm tanto e na verdade não tem nada. Vocês têm tantos deuses, mas na verdade tem uma lacuna no coração de vocês. E é exatamente isso que acontece conosco, com os deuses que nós criamos. Porque como que o coração deles tinha um buraco? Paulo disse assim, olha, vocês têm tantos deuses, eu já estive em Atenas várias vezes, e uma das vezes eu procurei gastar um tempo caminhando sozinho, sem o grupo, para perceber, não só lá no lugar do Areópago, onde eu já levei os grupos, mas onde Paulo pode ter percebido tanto isso. Atenas era uma cidade que espelhava o que nós chamamos do panteão de deuses gregos. O Deus do fogo, o Deus da água, o Deus da caça, a deusa da fertilidade. Aliás, Atenas nasceu o nome de um diálogo, como é que fala quando vai? Duelo. Pessoal, a palavra às vezes de um duelo entre dois deuses. Entre Poseidon, que era o deus do mar, da água, e Atena, que era uma outra deusa, e eles disputando, ver quem mandaria na cidade. Poseidon bateu o tridente dele no chão,
e aquele tridente que ele carregava, e diz que minou água. E os atenienses ficaram encantados, porque é uma região que estava muito seca, em Atenas chove pouquíssimo, eu não sei se você sabe disso, jorrou água, mas a água era salgada, porque ele era o deus dos mares. E aí Atena veio com a sua lança, e bateu a lança no chão, e naquele lugar nasceu uma árvore que se tornou o símbolo de Atenas, que é a oliveira. Inclusive tem uma oliveira lá, no lugar desse duelo, que é uma oliveira com mais de 1000 anos. Aliás, é por isso que o nome é Tops da Galáxia. Então, era uma cidade lotada, mas Paulo entendeu o seguinte: vocês têm Deus para tudo, mas está faltando Deus. E nós poderíamos traduzir isso na nossa linguagem: nós temos Deus para tudo. Nós temos o Deus à sua imagem e à sua semelhança. Nós temos o Deus que satisfaz o seu desejo. Nós temos deuses que são construídos pela religião, que não é o Deus verdadeiro. E nós temos os nossos próprios deuses. Mas, no entanto, tem um buraco no coração, porque, como Santo Agostinho já dizia, o buraco do coração do homem, só Deus, só o Deus, Criador dos céus e da terra, tem a medida de tapar. E enquanto eu e você não conhecermos esse Deus único e verdadeiro, inquieto vai estar o nosso coração. Mas levam Paulo, os epicureus e estoicos eram duas correntes filosóficas da época, uma que se preocupava com a busca da realização da vida a partir do prazer, né? Gente, a gente precisa ler a história com a lente nossa de hoje. Os nomes mudam, mas está tudo igual. Era uma corrente filosófica que achava que o fim da vida era o prazer em si mesmo. Os epicureus. Ou seja, a vida só tem sentido se eu tiver nela o prazer absoluto. Ora, então nós temos uma porção de epicureus entre nós hoje aqui, não é? Só para vocês entenderem, porque tem gente que pauta a sua vida pela realização dos seus sonhos, dos seus projetos, pelo o seu próprio prazer. Se a vida não der prazer, ela não tem sentido. Então, havia esse grupo e havia um outro, que era um grupo filosófico que buscava a realização da vida a partir da compreensão da vida, a partir de uma busca por bom comportamento, por virtudes, mas ambos tinham uma vida como finalidade em si própria. E esse é o problema. Essa vida nossa não é a finalidade maior de nós existirmos. Essa vida nossa é, na verdade, um espelho daquilo que realmente vale a pena, que é a nossa eternidade. Então, quem vive para essa vida, também termina com ela. Quem vive para essa vida, achando que é nela a realização de tudo, e vocês não estão diante de um homem masoquista, vocês não estão diante de um homem que não gosta do prazer da vida, de que gosta ou que não gosta de usufruir o que a vida tiver de bom, não, absolutamente o contrário. Mas mesmo gostando como você destas coisas, a minha e a sua vida não se resume a essa existência. Porque se ela se resumir a essa existência, nós somos, como o próprio apóstolo Paulo disse, a uma cidade não distante de onde ele estava, cerca de 2h30 para o norte, chamada Corinto. Paulo diz que se nós vivemos para isso, nós somos, quem sabe o versículo? A mais infeliz de todas as criaturas. E é esse o problema do Deus falso, seja ele da religião, que te promete as vitórias, as conquistas, o ser o todo-poderoso, a conquistar tudo, a ter muito dinheiro, seja ela, seja você buscando a realização da sua própria vida, nas suas conquistas diárias e individuais. O problema é esse: você é a mais infeliz de todas as criaturas, porque o dia que se fecharem os seus olhos para essa vida, acabou. Então Paulo, o que Paulo ensinou que a gente pode tirar de abertura nessa série nossa? Eu vi pelo menos 3 coisas para a gente conversar rapidinho. Primeiro delas é que você pode reparar que todos os deuses falsos, eles são criados, eles não são criadores, eles são criados. A cidade estava cheia de estátuas que alguém esculpiu, a cidade estava cheia de templos que algum arquiteto planejou, que trabalhadores edificaram. A cidade estava cheia de deuses de todos os jeitos, de todo tipo. Mas esses deuses não
criavam, eles foram criados. E interessante, a primeira manifestação que nós temos na Bíblia, presta atenção comigo se você não é familiarizado com a Bíblia, a primeira manifestação que nós temos na Bíblia, desse Deus falso que é fruto do desejo do ser humano, de forma mais concreta, está no livro do Êxodo, no capítulo 32. No livro do Êxodo, no capítulo 32, Moisés está lá no monte. Ele subiu para receber as tábuas da lei de Deus, e lá na relação com Deus, ele demorou-se por lá. Olha o que o povo, vou ler o versículo para vocês, olha o que o povo pede. Vendo o povo que Moisés não desceu logo da montanha, ou seja, apressa queridos, o problema é que o tempo nosso, né? Mas tudo isso é um retrato meu e seu. Nós somos uma geração imediatista, mas não a geração agora. Nós nos tornamos mais imediatistas. Mas o imediatismo da resposta divina vem desde lá de trás. Moisés estava lá em cima, sei lá, há poucos dias. Aí o povo falou, demorou. Eles foram procurar o irmão de Moisés e falou para ele assim, olha, faz-nos ídolos para que tenhamos deuses que nos guiem, pois não sabemos o que foi feito deste Moisés que nos tirou do Egito. O cara já não era nem mais o Moisés, era esse Moisés qualquer. Os deuses falsos, eles são criados pelas nossas necessidades, eles são criados pelas nossas exigências, eles são criados pela nossa comodidade, eles são criados pela nossa praticidade. Lá para os atenienses eram templos, eram estátuas, e para mim e para você hoje, nesse ano de 2026, que deuses são esses? São conceitos mentais que nós criamos? É talvez o Deus do sucesso, do dinheiro, da fama, dos relacionamentos, do prazer. Para eles eram deuses construídos, usando o martelo, usando instrumentos de construção. Para nós esses deuses às vezes são downloaded. Esses deuses são deuses que estão na mídia. Talvez esses deuses são frutos do marketing. E nós nos tornamos seguidores de deuses que foram criados por pessoas, mas que não têm poder de absolutamente criar nada. Deuses que resolvem demandas rápidas e pessoais. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu vou tratar na próxima mensagem, se Deus me permitir ficar aqui para pregar para vocês. A religião é uma das maiores criadoras de deuses falsos. Por quê? Porque pregar o Deus da Bíblia desconstrói a maioria das expectativas de nós que frequentamos uma igreja. E ao desconstruir a expectativa de nós que frequentamos uma igreja, estas pessoas procuram um outro lugar que validem esse Deus falso. Quando eu vejo as campanhas que certas igrejas fazem em nome de Deus, e milhões de pessoas seguindo, eu fico embasbacado de como o Deus desse mundo cega o entendimento, como diz a palavra de Deus, das pessoas. Segundo, o que Paulo nos ensina? Primeiro, que esses deuses são criados, eles não criaram. Por isso que ele diz, este Deus que eu anuncio, criou os céus e a terra, determinou todas as coisas. Esse Deus, ele não é Senhor por exigência de adoração, ele é Senhor por direito. Foi ele que fez, é tudo dele. Segundo, os deuses falsos dependem das pessoas para subsistirem. O único autônomo, o único sem necessidade, é o Deus da Bíblia. Agora, por que isso é importante para eu e você entendermos hoje? Porque de alguma forma entrou na mente, através de uma religiosidade, que o Deus da Bíblia é um Deus carente. Olha, irmãos, se a gente não cantar direito, Deus não vem para o culto. A gente diz que o culto não foi abençoado. Ora, quem é o abençoador? Falem para mim. Deus. Então, se não tem bênção, é porque Deus não veio. Agora, Deus não veio porque o louvor desafinou, porque o solo da guitarra não foi legal,
porque o som isso, porque aquilo. Não, o culto não foi legal porque o pastor não estava inspirado. Nós criamos um Deus que não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o único Deus que independe de mim e de você. Ele independe de tudo porque Ele é totalmente satisfeito em si próprio, não há carência em Deus. Então nós não o adoramos para Ele vir, não, gente. A gente não dá dinheiro para comprar Ele, não, porque Ele não está à venda. A gente não canta com mais fervor para ver se Ele se quebranta e faz alguma coisa por nós, não. Quem precisa disso somos nós. Somos nós que precisamos. Mas esses deuses falsos, eles precisavam das pessoas. Eu vou usar aqui Atena, ou outros deuses, ou Zeus, ou Poseidon, ou qualquer outro deus. Precisava de adoradores que pagassem eles. Precisavam de oferendas para eles poderem vir de encontro. Portanto, cuidado, porque você pode estar se tornando um pagão dentro de uma igreja evangélica. Quando você imagina que o seu dinheiro compra Deus. Eu achei tão bacana o Arthur citar a nossa conversa, porque aqui na New Life, desde que foi eu que plantei a igreja, né? Então desde que eu comecei a igreja, eu nunca ensinei as pessoas no início, nós temos as coisas para fazermos. Nós votamos o orçamento para o ano que vem, com um tanto de gente que depende do nosso dinheiro, no sentido principalmente das missões, que é o que o Arthur citou, sem nós termos começado o ano. Por quê? Porque não depende de nós. Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós não estamos comprando Deus, nós estamos colocando o nosso dinheiro naquilo que nós cremos que faz a vontade dEle na vida das pessoas. Então cuidado, para você achar que, e olha, eu falo isso com respeito, porque não é para mim, é diante de Deus. $1.000 seu, aí essa até é ruim, né? Porque se o cara faz um corte desse negócio, né? Fica parecendo que $1.000 seu ou meu de oferta é lixo diante de Deus, querido. Se olhar pelo... Vocês estão entendendo? Importante para mim é vocês entenderem aqui. Não estou desfazendo o seu dinheiro, não. Eu estou dizendo para você que diante do Criador dos céus... Imagina eu dando um presente para o príncipe Charles. Charles, lá da Inglaterra. Aí eu chego lá com a camisa para ele. Ah, tá bom, pastor, dá um relógio. Ok, o quê? Um Rolex? Quantos relógios vocês imaginam que aquele homem tem? O que é que falta para ele? Não é nada. Vocês entendem o que eu estou usando como linguagem pedagógica para vocês? Então, esse Deus, quem precisa de dinheiro, quem precisa de comida na encruzilhada, quem precisa de vela acesa, quem precisa de devoção cega, subserviente, não é o Deus Criador dos céus e da terra, porque Ele é autossuficiente. Deus não nos criou e não nos fez para Ele, porque Ele estava assim, poxa, eu tenho um buraco aqui no coração, preciso criar alguém, vou criar o Manuel, vou usar eu, né, para não usar você. Porque sem o Manuel eu não vou ser eu completamente. Gente, que bobagem, que bobagem. Então veja, olha o que Paulo diz para eles. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo é que dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Não tem como estar mais claro. Deus não está aqui confinado nesse prédio, isso aqui é o lugar que nós escolhemos, que Deus nos deu para nos reunir para falar dEle. Deus não está dependendo do meu dinheiro, do seu dinheiro. Deus não está dependendo se você canta, se você não canta, querido. Se você levanta a mão, não levanta a mão. Se você fecha os olhos, não fecha os olhos, ajoelha, não ajoelha. Deus não está dependente disso. Ele não necessita disso. Quem necessita? Nós necessitamos. Nós precisamos ter um encontro com esse Deus que é autossuficiente, que é todo-poderoso, mas que mesmo sendo transcendente, Ele se fez imanente. Ou seja, mesmo não necessitando da gente, Ele se fez homem e veio habitar entre nós. Ele conheceu o que é dor, Ele conheceu o que é traição, Ele conheceu o que é tristeza, Ele conheceu o que é viver como eu e você, porque Ele nos amou. Outra coisa é que os deuses falsos não têm. O Deus falso não tem amor.
o Deus falso não tem compaixão. O Deus falso responde àquilo que você fez de agrado para ele. E aí eu fico pensando, será que nós não estamos agindo como se tivéssemos um Deus falso? Será que o dia que será que você não fala assim, se eu não, Deus não? Toda vez que você falar isso, irmão, você construiu um Deus falso. Aí você pode dizer, mas então se eu não, Deus sim? Sim. Então eu também nunca vou sim, só não. Aí é com você e Deus. O Deus verdadeiro não depende da sua manipulação para ele ser ou fazer. Ele faz aquilo que ele quer porque ele é o único soberano e o único verdadeiro Senhor. E por último, Paulo nos ensina que esses deuses falsos, eles exigem subserviência. Subserviência é a imposição da vontade sobre outro, querido. Subserviência é o serviço subtraído do coração da pessoa. E os deuses falsos, eles não têm compaixão e nem amor. Então o que eles exigem? Obediência. Obediência cega. O Deus da Bíblia não. Veja, o Deus da Bíblia fez o homem e habitou entre ele, porque a diferença entre o Deus da Bíblia e os deuses falsos é que os deuses falsos querem subserviência, o Deus da Bíblia quer relacionamento. Então veja como que isso é. Estou conseguindo comunicar com vocês? Vocês estão me entendendo? Olha como que isso é importante. Muitos de nós transformou o Deus da Bíblia num Deus de regras comportamentais. Eu não estou com isso aqui desconstruindo a ideia de que o comportamento adequado é importante. Mas muitos de nós só enxerga Deus como um regulador de comportamento. Vai ali, não vai acolá. Pisa aqui, não pisa aqui. Come isso, não come aquilo. Bebe isso, não bebe aquilo. Enfim, vocês sabem. O que acontece é o contrário. Quando você assume como Deus um Deus que controla e que corrige comportamento, você criou um Deus falso para você. Não me perde agora pelos próximos 2 ou 3 minutos, não. Porque senão eu corro o risco até de você falar mal de mim. Como que o Deus verdadeiro nos muda? A partir de um relacionamento com Ele. O comportamento não é ajustado por força de ordem. O comportamento é ajustado por força de amor, de compreensão, por força de convívio com Ele. Quando o Espírito desse Deus Criador dos céus e da terra entra no nosso coração, Ele desconstrói todas as nossas barreiras, Ele traz lucidez, Ele acende uma luz no escuro do meu e do seu coração, Ele abre espaço para por amor agora. Eu não faço o que eu queria fazer, não é porque tem só uma lei que diz, eu não faço o que é a minha inclinação, porque agora por amor a Ele eu tenho uma outra direção. Ô gente, diz amém para mim. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. Olha, versículo 29 desse texto. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Não. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Essa ignorância passada que Paulo está se referindo, ela é como a nossa hoje. Você pode dizer, eu não sabia. Você não sabia, conjugando esse verbo no passado, porque agora você sabe. E Deus não tem mais por inocente. Deus está dizendo para você, você precisa se arrepender. Não sou eu, é o texto. Nós precisamos nos arrepender de trocar relacionamento com Deus por tentar barganhar como se Ele fosse um Deus manipulável. Ó, Senhor, eu vou na semana de oração, porque aí só muda a minha mulher, ou o meu marido, ou os meus filhos. Pastor, mas então a gente não pode vir para poder... Vocês entendem o tanto que a linha é fina? Não sei se vocês... Quando você vem com a ideia de barganha, o seu Deus é falso.
Quando você vem pelo relacionamento, Deus vai te habilitar a conviver com as mudanças que Ele faz ou com as dificuldades que se instalam. Porque o mais importante não é o ambiente externo, é o nosso próprio coração. Então tá, você veio na semana de oração, orou pela sua mulher ou pelo seu marido, porque pelos homens precisa orar pouco, que nós somos muito bons, gente, muito bom. Não gasta muito tempo orando por nós, ora por vocês aí, ou pelos filhos, ok? Não mudou. Esse Deus não presta? Não. Esse Deus está dizendo, Manuel, é a situação que eu quero que você enfrente, sendo moldado pelo meu caráter. Paula, Maria, é a situação. Olha, não mudei o seu filho, porque eu já mudei você. E você vai cuidar desse menino e dessa menina. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é que a gente não tem expectativas dessas coisas. É que as expectativas não nos controlam para um Deus que só é Deus se fizer isso. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então Paulo está dizendo que quando a gente faz do contrário, a gente faz aquilo que o Salmo 115 diz. Olha, eu vou ler para vocês. O Salmo 115 diz assim: os deuses deles têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, som algum emitem com a sua garganta. Só que o Salmo continua e diz assim: tornem-se semelhantes a Ele todos os que os fazem, quem sabe o final? E os que nele confiam. Então, quando você elege um Deus falso para a sua vida, você se torna como Ele. Você se torna falso. Você se torna sem ser um gerador de vida. Você se torna sem ser um promovedor de paz. Você se torna uma pessoa que não edifica. Você se torna um egocêntrico, um egoísta, aquele que busca o sucesso só a partir da sua autossatisfação. É isso. Por isso que Paulo olhou e falou assim: tem Deus demais, mas tem um que vocês não conhecem. E esse um é o único Deus verdadeiro. É isso que ele arguiu. E a minha pergunta para você é o seguinte: você conhece esse Deus verdadeiro? Ou você criou alguns para você? Sua autoimagem? Porque tem gente que adora a si próprio, né? Adora a si próprio diante de um espelho, adora a si próprio. E agora, com a exposição, nada mostra mais, às vezes, quem é o dono da nossa vida, querido, do que o que a internet criou. Porque é um desejo de ser visto, de ser percebido, que a pessoa ainda não entendeu, que tem um Deus que manipula a mente, e que em algum momento colocou em você o seguinte: se torne semelhante a mim. Só que com isso você se torna um Deus falso. Senhor Jesus, é como o apóstolo Paulo disse aqui, Pai. O Senhor não levava em consideração a ignorância. Mas agora o Senhor está dizendo que todos se arrependam. Se arrependam. Deus, eu oro pela nossa comunidade, que durante essa série de mensagens, o Senhor desconstrua, Senhor, o Senhor destrua, o Senhor aniquile os deuses falsos que nós fomos construindo. E alguns deles, Senhor, construímos com tanto carinho que nós nos tornamos eles. Que o Senhor possa retirar isso, Senhor. Abre os nossos olhos. O que significa amar e adorar o único Deus digno de ser adorado? Que esse arrependimento venha sobre nós nessa manhã. Que pessoas tenham dito no seu coração: eu vou começar um processo de mudança na minha vida. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
em nome de Jesus de Nazaré, porque assim como Paulo também pregou, se o teu espírito não fizer, não é minha voz aqui que vai fazer, Senhor. Se o teu espírito não trabalhar, se não for a tua mão fazendo, Senhor, não tem pedra que se quebra, é só a mão. Por quê? Porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus, poderoso, capaz. No nome de Jesus. Mais desejado nós cantamos, não foi? Você fica de pé um minuto conosco? Oh Jesus amado, feche os seus olhos e pensa nisso que você está ouvindo. Amém. Jesus, eu quero levantar as minhas mãos e abençoar o teu povo. Pai, o Deus único e verdadeiro, Ele demonstrou o que é amor. Ele não falou de amor. Ele se fez carne e morreu no nosso lugar, para que eu e cada um de nós aqui pudéssemos ser salvos. E eu oro para que cada pessoa aqui na New Life Church, quem está acompanhando pela internet, Pai, que durante essa série de mensagens o Senhor revele esse rosto, o rosto do Deus que se fez homem para nos salvar, que não é o Deus da filosofia, não é o Deus da religiosidade, da crendice popular, não é o Deus dessa ou daquela igreja, é o Deus da Bíblia, é o Deus revelado nas Escrituras Sagradas. E meus irmãos, eu abençoo vocês, do alto da cabeça à planta dos seus pés, e eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do seu coração, para que você veja o rosto dele, e você compreenda o grande amor com que Deus te amou, a graça que Ele demonstrou lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu por nós, e o que o Espírito Santo faz, de abrir olhos, de tirar barreiras, de nos ligar a Ele, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, todos os dias da nossa vida, e que a gente tenha um único objetivo na vida, Senhor: conhecer-te e prosseguir em te conhecer cada dia mais. Você pode dizer amém, querido?